A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente neste encontro abençoado para juntos prepararmos a lição da próxima aula, a lição desta semana. Olha só, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Falta pouco, eu conto com você. Também é importante você se inscrever no canal. Aqui é o canal da palavra, tá certo? Você é uma palavra de Deus? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário. O seu comentário é importante para nós e ele aparece aqui ao longo da lição de hoje. Aqui na descrição do vídeo você tem nossas redes sociais. Será um prazer atender a sua igreja no ano de 2024. Viajamos ministrando a palavra de Deus, eu e minha esposa, e será um prazer atender aí os eventos da sua igreja. Me acompanhe no Instagram, lá tem trechos de pregações e também algumas fotos e imagens das viagens que fazemos para ministrar a palavra de Deus onde somos convidados. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Enquanto você se prepara, eu quero te lembrar do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento inédito, compacto e necessário para todo professor que ama a palavra de Deus e a alma dos seus alunos. Nesse treinamento você aprenderá como preparar uma aula, como planejar uma aula, que é encaixar a aula dentro do tempo que você tem. Você aprenderá também como aplicar uma aula. Aplicar a aula é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. E você também aprenderá métodos de ensino. Na mesma sala de aula, alunos aprendem ouvindo, discutindo, escrevendo ou repetindo o conteúdo. Cada vez que o professor ele coloca para o aluno a possibilidade de discutir o tema da aula, o assunto da aula. Cada vez que o professor fala para o aluno repetir certas partes da aula, certas palavras dentro da aula, ele está aumentando a capacidade do aluno de absorver o conteúdo ensinado. Nós absorvemos geralmente em torno de 10% do que ouvimos, mas quando além de ouvir nós anotamos ou repetimos, esse percentual sobe para mais de 80%. Tudo isso e muito mais num treinamento super compacto que abençoa a minha vida e abençoa a sua vida também. É uma forma de você patrocinar o nosso canal e a nossa criação de conteúdo por aqui. Clica no primeiro link e venha fazer o treinamento Transforme Suas Aulas. Eu te espero do outro lado. Muito bem. Vamos olhar então a lição 10, neste dia 10 de março. Lembrando que passamos aí pelo dia 8 e queremos desejar aí a todas as irmãs que acompanham o nosso canal um feliz dia da mulher. Que Deus abençoe mulheres guerreiras, mulheres heroínas, mulheres abençoadas de Deus, entre as quais, claro que a minha esposa se inclui. O tema da lição 10 é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Falamos na lição 9, foi falado sobre a primeira ordenança, que é o batismo. E aí você já pode começar a fazer algumas anotações, se você quiser. O batismo salva. O batismo salva. Preste atenção. O batismo salva? Estou perguntando. Não. O batismo não salva. Mas o batismo é para os salvos. Logo, quem é salvo não se recusa a se batizar. Se a pessoa proposital, intencionalmente, se recusa ao batismo, ela não é salva, ela não compreendeu a salvação. Eu costumo dizer que aceitação e batismo são dois atos de uma só decisão. Então, uma vez que a pessoa decidiu entregar sua vida a Cristo, o batismo é a declaração pública dessa entrega que ela fez. É como a aliança. A aliança define o meu casamento? Não. No entanto, ela declara, ela deixa público que eu tenho uma aliança com alguém. E logo, se eu tenho essa aliança e eu tenho, não há por que
eu não publicá-la, não declará-la, não há por que eu escondê-la, ok? Então o batismo não salva, mas é para os salvos. A ceia do Senhor, ou como dizemos comumente, a Santa Ceia. Ah, não é Santa Ceia, porque o pão não é santo, o cálice não é santo, o santo é o crente. Irmãos, por favor, não entremos em discussões que não produzem nada, tá? Então, para mim isso não muda absolutamente nada. Se você discorda, fala para mim aqui nos comentários, não é? Mas ceia do Senhor ou Santa Ceia não muda nada, ok? As duas formas de falar e de apresentar, para mim, elas estão corretas. Muito bem. A ceia do Senhor é a segunda ordenança da igreja, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aqui já está claro que a ceia do Senhor é um ato, é uma ordenança de Cristo para a igreja, e ela deve ser exercida, executada, efetuada, não é temporariamente, periodicamente. Veja, todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, ok? Então, periodicamente. Há uma denominação que a ceia deles é uma vez ao ano, né? Na nossa igreja, a ceia é mensal, ok? Muito bem, verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Cristo ressuscitado, tá? Então, nós vamos deixar isso muito claro. O cristão, a ceia salva? Não, mas é para os salvos. Assim como os salvos não se recusam ao batismo, os salvos também não se recusam à ceia do Senhor. Veja que na leitura que está aqui de 1 Coríntios 11, 17 ao 34, o 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, e aqui é interessante isso aqui, ó. O que significa beber, comer a ceia do Senhor indignamente? Responde aqui para nós nos comentários. O que significa comer e beber a ceia do Senhor indignamente? Responda aqui, por gentileza, nos comentários. O 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Ou seja, o autoexame não é para afastar a pessoa da ceia do Senhor, é para aproximar. O autoexame é para nós avaliarmos a nós mesmos, onde erramos, onde pecamos, para confessarmos, pedirmos perdão a Deus e então participar da ceia do Senhor. Eu sou de uma época que no culto de ceia a porta frontal, central da igreja ficava fechada e só a porta lateral é que ficava aberta. Alguém é dessa época? Fala para mim aqui nos comentários, você é dessa época? Lembra que nesses cultos, inclusive tinha um culto de ensino também, chamado culto de doutrina. Lembra que no culto de doutrina as pessoas confessavam seus pecados diante de toda a igreja. No culto de doutrina, o pastor, ele colocava pessoas em disciplina, tirava da comunhão e restaurava pessoas na comunhão. Na sua igreja ainda é assim? Fala para nós aqui nos comentários. Como que é aí na sua igreja? Ainda acontece assim? Fala aí para nós. Bom, assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas, tá? Nós temos 3 perspectivas da ceia do Senhor. Primeiro, olhar para trás, quando contemplamos Cristo se entregando na cruz, morrendo por nossos pecados, né? Segundo, olhar para frente, quando vemos a nossa real condição diante de Deus, alcançados pela graça. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E terceiro, um olhar para o futuro, quando mantemos a nossa expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo, tá?
Então, esses dias a filha de um amigo meu falou assim, nossa, a ceia é chata, porque vocês só falam que Jesus morreu, só falam que Jesus morreu. A ceia é um tempo para lembrarmos da morte do Senhor, mas também para celebrarmos a sua ressurreição. Não podemos deixar isso de lado, porque o cordeiro que foi morto na sexta-feira de Páscoa ressuscitou ao terceiro dia. Então, há um momento ali de contrição, porque tudo que ele fez foi por nossos pecados. O culto de ceia do Senhor deve ter como elemento, desde os hinos, as palavras, tudo focado na morte e ressurreição de Jesus. Ele não trata de outra coisa, mas nós não podemos esquecer que ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. E isso muda completamente a nossa visão, isso muda completamente a maneira como nós tratamos este assunto, porque nós cremos que ele ressuscitou. Muito bem. Vamos aqui olhar de forma resumida, claro, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Ele vai apresentar aqui na tradição romana, depois ele vai apresentar na tradição protestante e vai mostrar a nossa posição enquanto pentecostais, tá? Na tradição romana, você vai encontrar aí o ensino da transubstanciação, tá? Que é o problema, que é a questão de que ao orar pelo cálice, pelo pão, eles se tornavam, de fato, literalmente, carne e sangue de Jesus, tá? Carne e sangue de Jesus, tá? Sendo que quando Jesus diz, este é meu corpo, este é o meu sangue, ele não está falando de forma literal, ok? Pão e vinho, pão e suco são símbolos do corpo que foi rasgado e do sangue que foi derramado. A tradição luterana, que é a tradição protestante, diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo, tá? Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia, tá? Então, se a tradição romana fala da transubstanciação, a tradição protestante fala da consubstanciação, tá? Isso deixa o protestantismo um pouco próximo da fé católica em relação à ceia do Senhor. Agora, qual é a nossa posição enquanto pentecostais? A tradição pentecostal entende que o vinho não se converte, pão e vinho, fisicamente no corpo de Jesus, nem Jesus está presente fisicamente neles. Pão e vinho são símbolos espirituais da ceia, ou pão e vinho são símbolos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar a comunhão, tá? Então veja, por isso que sempre se pergunta, você está em comunhão com a igreja? Lembrando que a única pessoa que pode tirar alguém da comunhão da igreja é o pastor da igreja. Quando ele faz isso, ele se torna responsável pela alma daquela pessoa. Nós precisamos ensinar a igreja, principalmente os jovens, que lutam muitas vezes com a repetição de muitos pecados, que é preciso este acompanhamento pastoral em certos casos, para que o pastor verifique, com a autoridade espiritual que tem, o conhecimento que tem, ele verifica a necessidade de tirar a pessoa da comunhão ou não. Se ele manter, está sob os seus cuidados. Se ele tirar, está sob os seus cuidados. Certo? Muito bem. Qual é o propósito da ceia do Senhor? Celebrar a expiação de Cristo. Veja que o texto destacado aqui no apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 26,
anunciar a morte do Senhor, tá? Então, a ceia é o lugar onde nós nos lembramos que tudo que Jesus sofreu foi por causa dos nossos pecados. Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Também é proposta da ceia do Senhor proclamar a segunda vinda de Cristo. Veja, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então veja, anote aí, participar da ceia do Senhor é um ato de fé e esperança no arrebatamento. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando, nós estamos proclamando que ele voltará, como ele prometeu lá em João 14. Eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então veja que a ideia da ceia é anunciar, é lembrar que Jesus Cristo voltará e que um dia, aí sim, na presença dele, com ele, cearemos na chamada bodas do Cordeiro. Um outro propósito da ceia do Senhor também é celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Era um problema recorrente ali na igreja de Corinto. Você sabe que a ceia é a festa da comunhão, não é? E como que eles celebravam a ceia? Eles iam para a ceia e cada um levava o seu pão, cada um levava o seu alimento. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Que era cheia de dons, faltava amor, faltava cuidado, faltava comunhão. Porque eles não esperavam uns pelos outros. Então quem tinha muito, quem tinha mais, chegava com a sua... Sabe aquele parente que só porque ele tem um pouquinho mais, ele chega no churrasco e domina a churrasqueira, e aí ele pega a carne de segunda que os parentes trouxeram e dá para os parentes. Mas a picanha que ele trouxe, o contrafilé, ele separa só para ele e para a família dele. Era mais ou menos assim, né? Então, traz Coca-Cola para ele e para a família, e o restante, quem trouxe xereta vai tomar xereta. Isso não é comunhão. Na comunhão, significa que tudo que está na mesa é comum, é de todos. Enquanto esta água está na minha mão, é minha. Uma vez que eu a coloque sobre a mesa, ela é de todos e para todos. E o lindo da comunhão é que ela promove a multiplicação. Dificilmente nos assentamos em uma mesa quando cada um traz uma parte, dificilmente nos levantamos porque faltou algo. Sempre sobra. Então a ceia do Senhor é lugar de comunhão. É por isso que nós precisamos cada vez mais pensar em comunhão e irmandade, para que não se assente à mesa da ceia uma comunidade de estranhos. Não, nós somos irmãos uns dos outros. Não é? Então ali é um momento em que as intrigas devem ser desfeitas e devemos nos lembrar que somos um corpo, que somos uma só família. E por último, terceiro tópico, vai falar sobre o modo de celebrar a ceia do Senhor. E ele vai apresentar aqui o que é tomar a ceia indignamente. Só quero te lembrar e pedir a você que se não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário. Ele é muito importante para nós, muito importante. Deixe aí o seu comentário, dá like no vídeo, participe conosco, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos aqui neste canal, para a glória de Deus, tá certo? E adquire o treinamento Transforme Suas Aulas. Você abençoará a minha vida, meu ministério, você vai patrocinar aqui essa criação de conteúdo e vai ser bênção para você também. É o primeiro link aqui na descrição. Olha só, o modo de celebração do Senhor. Vamos ver primeiro o que é participar indignamente, tá? Esse termo é a tradução do advérbio grego anaxios.
indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Então, ele não está ligado simplesmente ao comer em si, mas ao como eles comiam. Como você faz, não apenas ao que você faz. E como eles faziam? De maneira desordenada, não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, de maneira irreverente, quando se embriagavam. Tá? Então, participar indignamente da ceia do Senhor é não se preocupar com o outro. É interessante, participar da ceia do Senhor indignamente é achar também que você é muito digno, que você é merecedor daquilo. E nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores do amor de Deus, nós não somos merecedores da graça, senão a graça não seria graça. Então, o indigno é aquele que chega como aquele fariseu na oração, lembra? Que bate no peito e diz, eu estou sempre aqui, não falta um culto, minha vida, ó, tudo limpo, organizado. Então é aquela pessoa que chega para a ceia com o sentimento de que merece estar ali. E nós não somos. Isso também é participar da ceia do Senhor de forma indigna. Como também de forma irreverente, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com os irmãos, não é? Sabendo que um irmão tem algo contra você, você não busca ele, você não busca o perdão dele, tá bom? O que seria aí então uma celebração reverente? Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Entende? Então, indignamente é sem reverência, é sem cuidado, é sem amor pelos irmãos e é também aquela pessoa que se acha digna. Né? Então, nós não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia do Senhor vivendo deliberadamente pecado. Isso é tomar a ceia do Senhor indignamente. Ou você sentir-se santo demais, crente demais e, portanto, merecedor de participar da graça de Deus, ou então achar que já que você está debaixo da graça, o pecado não é um problema, você pode pecar tranquilamente. E aqui cabe uma outra pergunta. A ceia pode ser servida para qualquer pessoa? Perguntas boas aqui hoje. A ceia pode ser servida para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode tomar a ceia do Senhor? Há igrejas que servem a ceia, principalmente no domingo à noite, né? A Assembleia de Deus, na sua grande maioria, celebra no sábado à noite. Porque o domingo, querendo ou não, é um culto público. É um culto onde se recebe pessoas de outras denominações, pessoas não crentes, amigos, familiares. Mas há igrejas que na hora da ceia serve a ceia para todo mundo. Tem igreja que serve ceia para criança, gente. Não é? E há igrejas que servem ceia. A nossa igreja serve ceia para membros em comunhão. O pastor sempre diz, olha, a ceia será servida para aqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo. Não é? Ou seja, não são aquelas pessoas que são perfeitas, que ao longo do mês não pecaram, mas aquelas que aproximam-se da ceia com o coração quebrantado, pedindo perdão a Deus e que no seu dia a dia evitam o pecado. São aquelas pessoas que não vivem deliberadamente pecando, entregues ao pecado, mas que procuram todos os dias se afastar do pecado e quando pecam, buscam o perdão divino, confessam seus pecados, abandonam seus pecados. E por último, a ceia celebra a morte do Senhor e ressurreição, e não o seu funeral, tá? Então, a ceia celebra o Cristo que morreu, mas ressuscitou. Lembra que Jesus não teve funeral. Teve? Ele não teve. Porque era final da tarde de sexta, não podia ter ninguém na cruz, ele foi colocado lá
na sepultura do José de Arimateia, é isso mesmo? Fala aí para mim, nos comentários, é isso mesmo, equipe? Fala aí para mim. Ele foi colocado naquele sepulcro emprestado e no domingo de manhã as mulheres voltaram ao sepulcro para embalsamar o seu corpo, provavelmente na intenção de tirá-lo dali, aquele era um sepulcro emprestado, né? Então, talvez ele seria tirado dali, enfim, e aí seria feito uma procissão pelos seus discípulos, alguma coisa assim. Jesus não teve funeral. Ele foi sepultado, mas não teve funeral, né? Então a ceia do Senhor, ela não pode acabar triste, gente. A ceia do Senhor não pode ser melancólica. Ela tem que ser alegre, porque Jesus ressuscitou. A nossa esperança não é a última que morre, porque ele morreu, mas também ressuscitou. Amém, meus amigos? Olha o tema da lição 11, o culto da igreja cristã. Meu Deus, que nosso Deus, pensa numa aula linda. Próxima aula, vamos falar sobre o culto na igreja cristã. Não perca, assista, curta, compartilha. Inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.